O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental. As aulas abordam o papel do meio ambiente na Constituição, os princípios do direito ambiental, as políticas nacionais e muito mais. As aulas são com o professor Fabiano Melo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Nessa semana, no programa Saber Direito, estamos discutindo a Constituição Ecológica. Hoje, aula de número 2, onde vamos abordar os princípios do direito ambiental. Mas antes, vou pedir licença a você para apresentar o meu livro de Direito Ambiental. Livro pela editora Método, na sua segunda edição, para aprofundar as discussões aqui desta aula. Olha, Direito Ambiental, Fabiano Melo, editora Método, segunda edição. Esse é um livro que contempla as principais temáticas de direito ambiental, mais de 700 páginas, incluindo questões objetivas, dissertativas e de prova oral de concursos públicos, dos principais em todo o país. Pois bem, tema dessa aula, princípios do direito ambiental. Como qualquer área do direito, a questão principiológica é fundamental. Vai dizer aí Geraldo Ataliba que princípios são as linhas mestre, os vetores de interpretação do direito. E na nossa disciplina, Direito Ambiental, temos aí um conjunto de princípios do direito ambiental internacional, do direito ambiental nacional, e nessa aula vamos conjugá-los. Uma série de princípios do direito ambiental. Começando, vamos pelo princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Ora, no caput do artigo 225 nós temos: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um direito fundamental de terceira dimensão, ou, se preferir, terceira geração. Eu, particularmente, opto pela denominação dimensão de direitos. E olha, esse é um dos mais importantes, se não o mais importante dos princípios do direito ambiental. E por quê? Ora, eu só consigo efetivar os direitos de primeira dimensão, de segunda dimensão, se eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos. Os direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais. Ora, se eu não tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um meio ambiente não poluído, que é um meio ambiente que tenha salubridade e rigidez, como é que eu posso garantir o direito à saúde, o direito ao trabalho e o próprio direito à vida? Por isso, eu vou afirmar aqui que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito fundamental de terceira dimensão, ele é o principal dos princípios. Por quê? Porque sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu não posso efetivar as demais dimensões de direitos fundamentais. Inclusive, José Aderso Leite Sampaio diz que quanto mais um princípio se aproxima do fundamento axiológico aqui da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, mais essencial ele se torna. Quanto mais um direito fundamental se aproxima da dignidade da pessoa humana, mais essencial ele se torna. Fique isso claro. Sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como é que eu posso falar naquele que é um dos principais fundamentos da República Federativa? Temos aí no artigo 1º os fundamentos, mas eu vou dizer que o fundamento axiológico do nosso sistema é a dignidade da pessoa humana. Sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu não posso falar em dignidade da pessoa humana. Então esse é o primeiro princípio. Meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de terceira dimensão. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 3.540, assim dispôs. Meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de terceira dimensão. Esse é o primeiro princípio, o princípio fundamental que vai se irradiar
em nível constitucional e infraconstitucional. Toda aplicação, a interpretação, a elaboração de leis parte de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito fundamental para nós. Tem, inclusive, alguns doutrinadores que vão dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, além do direito, também é um dever. Há um dever de todos nós. Um dever do poder público, um dever da coletividade e um dever individual. Mas nessa aula estamos trabalhando basicamente como um direito fundamental. Princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Avançando. Segundo princípio. Vamos falar agora do princípio do desenvolvimento sustentável. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, é um conceito que surge na década de 70 do século passado. Mas, no tabuleiro internacional, somente em 1987 que nós tivemos uma definição de desenvolvimento sustentável. O que ocorreu de tão importante? Tivemos a edição do relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório foi elaborado por uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, da Organização das Nações Unidas. A ONU reuniu, alguns anos antes, especialistas liderados pela senhora Gro Harlem Brundtland, que ouviu pelo planeta pessoas, entidades, governos, para definir desenvolvimento sustentável. E essa comissão, liderada pela senhora Gro Harlem Brundtland, em 1987, editou o relatório Nosso Futuro Comum. Aliás, em alguns textos, provas da OAB, de concurso, ou mesmo em livros, você vai ver como sinônimo lá, relatório Brundtland. Mesma coisa, relatório Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland. Por que Brundtland? Sobrenome da senhora Gro Harlem Brundtland, que presidiu os trabalhos dessa comissão da ONU. E nesse relatório tem lá, desenvolvimento sustentável é atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É o conceito de desenvolvimento sustentável para o relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório Brundtland, de 1987. Você pode perceber que no ano seguinte, a nossa Constituição trouxe igualmente a discussão entre presentes e futuras gerações. Agora, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, vamos trazer aqui para o nosso direito, para o direito brasileiro. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, é a necessidade de você compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. Compatibilizar o artigo 170 da nossa Constituição, que é o artigo da ordem econômica, com a proteção ao meio ambiente, que é o artigo 225 da nossa Constituição. O artigo 170, como acabei de mencionar, faz menção à ordem econômica. E no inciso de número 3, tem como princípios a função social da propriedade e, em especial, no inciso de número 6, que a ordem econômica tem que defender o meio ambiente. A defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica. Então, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, é compatibilizar essas atividades, as atividades econômicas, afinal, pelo artigo 1º, somos uma sociedade aqui de livre iniciativa. Artigo 1º da nossa Constituição traz os fundamentos do Brasil, citei já a dignidade da pessoa humana, mas também temos aí a livre iniciativa. Então, as atividades econômicas devem ser compatibilizadas com a proteção ao meio ambiente. E aí vem aquela pergunta, Fabiano, e se não for possível compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente? O STF já entrou nessa discussão. Vou recorrer novamente à ADI 3540, a ação direta de inconstitucionalidade 3540. Nela, o STF disse que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios ambientais. Tem que compatibilizar. Na impossibilidade, aí nós podemos falar na prevalência do meio ambiente.
Esse é o desenvolvimento sustentável, que pega aspectos econômicos, sociais e ambientais. Tem várias leituras possíveis para o desenvolvimento sustentável, inclusive leituras críticas, favoráveis, derivações, mas nessa aula, nosso papel aqui é trabalhar com você aquele conceito fundamental. E aí fica a indicação das referências que colocamos no finalzinho dessa aula, do meu livro, que aprofunda as discussões críticas, favoráveis ao desenvolvimento sustentável, que é um princípio, não só no nosso ordenamento jurídico, mas o Brasil firmou uma série de tratados e convenções internacionais, cujo compromisso é efetivar o desenvolvimento sustentável. Mais um princípio, princípio da solidariedade intergeracional. O que é a solidariedade intergeracional? Aqui, cuidado para não confundir com o desenvolvimento sustentável. O relatório do Nosso Futuro Comum, que eu acabei de mencionar, ele diz que desenvolvimento sustentável é atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Só que para nós, no nosso ordenamento jurídico, essa passagem se enquadra melhor com o princípio da solidariedade intergeracional, que está no caput do artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Princípio da solidariedade intergeracional é um princípio que está no caput do artigo 225. E o que significa esse princípio? Esse é fundamentalmente um princípio ético, um princípio de ética entre as gerações. Eu, você, todos nós devemos legar o meio ambiente para gerações futuras. Meio ambiente em condições que essas gerações futuras possam se estabelecer e dar condução à vida. No mínimo em condições semelhantes que nós recebemos. A ideia é que melhore as condições para gerações futuras. Nossos filhos, netos, bisnetos, aquelas gerações que vão chegar a esse planeta. Por isso que é um princípio ético e nós é que decidimos. As nossas ações, as nossas condutas é que vão negar ou possibilitar um futuro às gerações vindouras. Princípio da solidariedade intergeracional. Um princípio ético, um diálogo entre gerações. Eu tenho filhos e eu sempre olho para eles e penso neles, nos meus futuros netos, futuros bisnetos, ao princípio da solidariedade intergeracional. Perfeito? Vamos avançar. Quarto princípio. Agora um princípio que é a essência do direito ambiental. Princípio da prevenção. O que é prevenção? Diz aí o Paulo Afonso Lema Machado, grande nome do direito ambiental, que prevenção vem do verbo prevenir, que significa agir antecipadamente. Quando pensamos o direito ambiental, temos que pensar preventivamente, agir antecipadamente. Até mesmo porque os danos ambientais são praticamente irreversíveis. Pense aí numa floresta milenar, ou que seja uma floresta centenária. Faça o corte raso. Consigo voltar ao status quo? Ou ainda um acidente nuclear, como aconteceu em Fukushima, em Chernobyl, acidentes que aconteceram aí nas últimas décadas. Consigo voltar ao status quo? Um rio poluído, saturado? Dificilmente. Por isso que a lógica do direito ambiental, ela é preventiva e não reparatória. Preventiva, sempre. O princípio da prevenção, ele está ligado ao risco conhecido. Fabiano, o que é isso? Risco conhecido. É aquele que eu tenho dados, eu tenho pesquisas, eu tenho informações ambientais. Quando eu tenho dados, pesquisas e informações, princípio da prevenção. Dados, pesquisas, informações, ou porque já tivemos degradações ou danos anteriores. Exemplo, todo mundo sabe
que uma atividade minerária é potencialmente causadora de degradação. Aliás, tem até o reconhecimento constitucional nesse sentido, no parágrafo 2º do artigo 225. Está muito claro, a atividade minerária, se perguntar para uma criança, ela sabe disso. Já que sabemos, princípio da prevenção, vamos adotar as medidas de antecipação. Antecipação. Por isso, o princípio que estamos aqui, ora, em estudo. Agora, como é que vai se efetivar o princípio da prevenção? Como é que ele se efetiva? Temos aí alguns instrumentos. Licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental, conhecido pela sigla EARIMA, as auditorias florestais, o poder de polícia ambiental. O poder de polícia ambiental, que você estuda no direito administrativo, é plenamente aplicável aqui. Aliás, é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu só coloco uma qualificadora ambiental. Poder de polícia ambiental. Na disciplina de direito administrativo, você estuda o conceito de poder de polícia pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional. Totalmente aplicável aqui. Poder de polícia está vinculado diretamente ao princípio da prevenção. Outro instrumento, que eu já fiz menção, mas vamos só dar uma pincelada, é o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é ele que efetivamente compatibiliza as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. No licenciamento ambiental, que se funda no poder de polícia, que se funda no princípio da prevenção, no licenciamento ambiental, o empreendedor, o empresário, ele já sabe que a sua atividade pode dar lucro. Só que nós precisamos ver quais são os possíveis impactos da sua atividade, da sua obra, do seu empreendimento para o meio ambiente. O empresário já fez a análise econômica. No licenciamento ambiental, com seus estudos, iremos ter análise, levantamento e as medidas mitigadoras dos possíveis impactos ambientais. Esse é um instrumento importantíssimo, licenciamento ambiental. Temos o estudo prévio de impacto ambiental, que até fiz uma abordagem na aula anterior, o EARIMA, toda obra, atividade, empreendimento que cause significativa degradação do meio ambiente, potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o empresário, o empreendedor, ele tem que elaborar o EARIMA, o estudo prévio de impacto ambiental. Mas é somente e tão somente para aquelas obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Não é para todas, só aquelas que são potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Então, aqui alguns exemplos para que você visualize o princípio da prevenção. Agir antecipadamente. Quando você estiver estudando, você estiver dissertando numa prova, pense no princípio da prevenção com o princípio do risco conhecido. Por que conhecido? Porque eu tenho dados, pesquisas, informações. Eu sei. Princípio da prevenção. Avançando. Vamos agora para o princípio irmão do princípio da prevenção, que é o princípio da precaução. Quando eu comecei a gravar aqui na TV Justiça, lá em 2009, parte da doutrina estudava prevenção e precaução conjuntamente. Hoje, são princípios singulares, está muito claro isso. Por que princípios singulares? E não irmãos, não no sentido assim, né? Irmãos gêmeos. Não, na verdade, eu posso dizer que eles são aqui correspondentes, prevenção e precaução. Mas deixa eu dar uma pincelada da precaução e a gente já faz a ligação dos dois daqui a pouquinho. Precaução é o princípio da dúvida, da incerteza, da interrogação. Eu não sei os possíveis impactos ambientais daquela obra, daquela atividade, daquele empreendimento. Toda vez que você se deparar com a incerteza, com a dúvida, eu não sei os possíveis impactos, você não sabe, princípio da precaução. Olha o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, o anterior, é a certeza. Eu sei, porque eu tenho dados, pesquisas e informações. Aqui, no princípio da precaução, precaução é dúvida. Eu não sei.
Aí você pode dizer, Fabiano, dê exemplos de aplicabilidade do princípio da precaução. Um exemplo versa aí sobre biossegurança, biotecnologia. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 11.105 de 2005, que no seu artigo 1º, no finalzinho, diz que tudo que envolve células-tronco, que envolve biotecnologia, biossegurança, organismos geneticamente modificados, tudo isso passa pelo princípio da precaução. Outro exemplo, mudanças do clima, mudanças climáticas. Está acontecendo aí o aquecimento global. Me parece que não há mais dúvidas com relação a isso. A intensidade é que se discute, mas o aquecimento está acontecendo. Aliás, o aquecimento global é tanto por atividades antrópicas ou não. O Brasil tem até uma lei específica, uma política nacional para as mudanças do clima, que é a 12.187 de 2009. Há uma política nacional de mudanças do clima, seguindo a Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima da ONU, das Nações Unidas. Pois bem, vamos aguardar o desdobramento para tomar as medidas? De forma nenhuma. As mudanças climáticas cá estão, já está afetando as atividades econômicas, sociais em todo o planeta. Temos julgados dos tribunais superiores já reconhecendo o princípio da precaução. Então, mudanças climáticas, biossegurança, biotecnologia, princípio da precaução, porque eu não tenho dados, eu não tenho pesquisas, eu não tenho informações ainda conclusivas. Podemos ter? Claro, a ciência avança, temos pesquisas sendo feitas, elaboradas, ainda não temos pesquisas conclusivas sobre os potenciais para a saúde humana, para o meio ambiente. Se eu tenho dúvida, se eu tenho incerteza científica, princípio da precaução. Que fique isso claro. Precaução. Indúbio pro natura. Na dúvida, decida pelo meio ambiente. Indúbio pro ambiente ou indúbio pro natura, como preferir. Na dúvida, não faça intervenções no meio ambiente. Se você não tem pesquisas, dados e informações. Indúbio pro natura. Princípio da precaução. Outro aspecto importante desse princípio fala sobre a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Usando aí o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental está ligada ao princípio da precaução. Ora, cabe a você, empresário, empreendedor, demonstrar que o seu empreendimento, que a sua atividade não causa riscos à saúde humana e ao meio ambiente. E se causar, as medidas que vão ser adotadas para mitigar ao máximo. Ora, a inversão do ônus da prova significa que o empresário, que o empreendedor vai ter que demonstrar os efeitos da sua atividade, do seu empreendimento. E não as partes, nós, outras pessoas que estão ali no entorno. O empresário. Inversão do ônus da prova, princípio da precaução. Certinho? Vamos então agora reunir esses princípios. Prevenção e precaução. Falei em certeza, falei em pesquisas, dados, informações, princípio da prevenção. Ah, eu tenho dúvida, tenho incerteza, não tem dados, não tem informações. Ah, não tem? Princípio da precaução. Legal? Vamos fazer o seguinte, vamos agora testar os nossos conhecimentos aqui no quiz. Com relação aos princípios da precaução e da prevenção, é correto afirmar que, letra A, se adota o princípio da prevenção quando há dúvida científica sobre o potencial danoso de uma ação que interfira no ambiente. B, se adota o princípio da precaução quando conhecidos os males que a ação causa ao ambiente e à saúde humana. C, o princípio da precaução, aprumado na incerteza científica, pressupõe a inversão do ônus probatório. E, finalmente, letra D, o princípio da prevenção derroga o princípio da precaução, se estiver em rota de colisão quando da solução de um caso concreto. Tá aqui as 4 assertivas,
você tinha que assinalar a correta. Vamos à resposta. Letra C. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, como eu acabei de mencionar, esse quiz ficou um pouco mais tranquilo. Mas vamos dar continuidade? Temos agora o princípio do poluidor-pagador. O que é o princípio do poluidor-pagador? Aliás, esse é um princípio de natureza econômica, aplicável ao direito ambiental. O princípio do poluidor-pagador, princípio de natureza econômica, cautelar, que significa que o empreendedor, que o empresário deve internalizar os custos da sua atividade, as externalidades, afastando-as da coletividade. O princípio do poluidor-pagador, como princípio econômico, diz: o empresário, o empreendedor, ele tem a sua cadeia produtiva. O aspecto interno, ó, internalização. E na sua cadeia produtiva, no seu ciclo produtivo, podemos ter externalidades. O que é externalidade? Tudo aquilo que está fora da composição da questão econômica, do custo econômico. Uma fábrica, vamos lá, vamos imaginar uma fábrica aí, um laticínio. Eu adoro queijo, então vou dar um exemplo aqui de laticínio. O laticínio, no final da produção de queijo, sai um líquido, sai lá, um resíduo. E posso lançar diretamente no rio? Não, claro que não. Esse resíduo, esse efluente, isso é externalidade, é uma externalidade negativa. Eu não posso lançar diretamente no rio, senão eu estaria socializando o prejuízo com a coletividade, com a população. Agora, se eu sou o empresário, seguindo o princípio do poluidor-pagador, eu vou adotar todas as medidas preventivas para internalizar os custos das externalidades negativas. Nesse exemplo que eu dei do laticínio, era só ter uma estação de tratamento de esgoto, de efluente. Essa estação de tratamento passo por ela, depois faço o lançamento no corpo d'água. Então, o princípio do poluidor-pagador, ele interfere diretamente nas questões econômicas, diretamente. A composição do preço final está ligado a ele. E ele é de observância obrigatória. Obrigatória. Tem até uma frase muito comum, você vai ler isso ainda. Internalização, que é o processo produtivo, das externalidades negativas, daquilo que está fora. Então, eu tenho que tratar os efluentes, os resíduos, os rejeitos, tenho que tratar. Eu não posso lançar na natureza, lançar no meio ambiente, porque eu jogo esse ônus todinho para a coletividade, para a sociedade. Para evitar isso, princípio do poluidor-pagador. Tem doutrinadores que vão dividir esse princípio num aspecto preventivo, que foi o que eu acabei de mencionar, e também num aspecto repressivo, que vão afirmar que, mesmo que se adote todas as medidas, nesse exemplo aqui, foi construída uma estação de tratamento de efluentes, de esgoto. Foi construída essa estação de tratamento. E mesmo assim, cause danos, é obrigado a reparar. Esse seria o segundo aspecto do princípio do poluidor-pagador. Então, muito cuidado. Uma parcela da doutrina articula esse princípio como a internalização das externalidades negativas. Um princípio cautelar, preventivo, de natureza econômica. E outra parte da doutrina, além desse aspecto, também tem um aspecto repressivo. Mesmo que se adote todas essas medidas, se ocorrer o dano, o empreendedor, o empresário, é obrigado a repará-lo. Lembrando que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Princípio do poluidor-pagador. Outro princípio, usuário-pagador. Cuidado para não confundir poluidor-pagador com usuário-pagador. O que é o usuário-pagador? Eu tenho que quantificar o uso dos recursos naturais, valorá-lo, colocar preço. Se eu assim não fizer, tende o quê? Tem uma hiperexploração. E com ela, a escassez de um bem ambiental.
Vamos exemplificar o princípio do usuário pagador. Água, recursos hídricos. Nós temos uma lei própria para a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 1997. Então, toda atividade produtiva, agricultura, indústria, a água é um insumo importantíssimo do processo produtivo, todas essas áreas. Eu tenho que cobrar pelo uso da água. Eu tenho que cobrar. Água é um bem natural dotado de valor econômico. Nunca se esqueça disso. Por que eu vou dotar a água de valor econômico? Por que eu vou dotar a água? Eu vou cobrar a cobrança do uso da água. Por que eu cobro? Para evitar a hiperexploração e, com ela, a escassez. Se você quiser aprofundar a cobrança do uso da água, o artigo 19 da Lei 9433 de 97 diz o porquê, quais são os objetivos de eu ter a cobrança pelo uso da água. Eu cobro por quê? Eu cobro, claro, para ajudar na racionalização, aquilo que não vale nada tende a abusar. Eu cobro para obter recursos financeiros para investir nos planos de recursos hídricos. Então, são alguns exemplos para que você visualize o princípio do usuário pagador. Estou utilizando de um recurso ambiental, de um recurso natural, devo pagar pela sua utilização. Porque, se assim não fizer, infelizmente, temos uma tendência aí a usar em demasia, em excesso, e com isso a escassez. Usuário pagador. Próximo princípio, princípio do protetor recebedor. Cuidado para não confundir, ó. Usuário pagador, o PPP, poluidor pagador, agora o protetor recebedor. Princípio do protetor recebedor. Fabiano, o que é isso? O princípio do protetor recebedor. Esse princípio ele foi cristalizado pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 12.305 de 2010. Há uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e lá tem lá o princípio do protetor recebedor. Enquanto no usuário pagador, quem usa está pagando pelo recurso natural, pela sua utilização, aqui, aquele que protege uma área ambiental vai ter benefícios econômicos, benefícios fiscais, benefícios tributários. Ora, temos as áreas ambientais. A observância das disposições sobre essas áreas é obrigatória para todos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para todos. Só que muitas vezes você pode ter uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que além dessa proteção básica, ela quer avançar, ampliar a proteção. E ela, evidentemente, por esse princípio, vai ter benefícios econômicos, fiscais e tributários. Vamos dar um exemplo desse princípio. Servidão ambiental. Servidão ambiental é um instituto jurídico que está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lá no artigo 9A, 9B e 9C da Política Nacional do Meio Ambiente. O que é a servidão ambiental? De forma voluntária, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ela renuncia à exploração de um imóvel rural. O imóvel rural, em boa parte do Brasil, ele tem a sua reserva legal em 20%. Isso só muda lá na Amazônia. Mas em boa parte do Brasil, 20%. Isso é obrigatório. Mas eu, Fabiano, sou proprietário de um imóvel rural muito bonito, paisagisticamente, uma cobertura florestal muito bonita. Eu resolvo instituir, pode ser parcial ou pode ser total. Então, os 20% da reserva legal eu vou ter que cumprir. E os outros 80%? Eu resolvi instituir totalmente uma servidão ambiental. Eu estou abrindo mão, olha, estou deixando de explorar os recursos naturais, os recursos florestais dessa minha propriedade. Não vou produzir, não vou plantar, vou proteger. Só que nesse caso eu tenho que ter benefícios. Por exemplo, não vou pagar o ITR, o Imposto Territorial Rural, sobre a incidência aí da servidão ambiental. Eu estou renunciando isso. E aí, por esse princípio do protetor recebedor, eu vou ter benefícios econômicos, fiscais, tributários. Eu estou protegendo. Quando eu estou agindo dessa forma, eu estou beneficiando
toda a coletividade. E aí eu posso ter benefícios. Um dos benefícios também é que cada hectare que eu protejo, eu posso tirar um título e depois comercializar como se fosse uma bolsa de valores. Nesse sentido, como está previsto no Código Florestal, tem que valorizar, veja bem, valorizar aqueles que estão protegendo o meio ambiente. Esse é o protetor recebedor. Há outras iniciativas, como a Bolsa Verde, tem alguns estados aqui da federação, ICMS ecológico, são alguns exemplos do protetor recebedor. Legal? Cuidado para não confundir as palavrinhas. Poluidor pagador, princípio econômico, tem que adotar as medidas para mitigar, para evitar ao máximo os impactos, os danos ambientais. Usuário pagador, estou usando um recurso como a água, sou uma empresa, sou agricultor, estou usando a água, tenho que pagar pelo uso dessa água. E o protetor recebedor é para aquele que protege, está protegendo, vai ter benefícios econômicos, sociais e ambientais. Esse princípio, esse último, protetor recebedor, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no artigo 6º. Avançando. Agora, vou falar daquele, na minha opinião, é um que eu particularmente acho central nas discussões hoje, que é o princípio da função socioambiental da propriedade. Eu só consigo efetivar essa Constituição ecológica, alguns até falam que a Constituição de 1988 nos trouxe aí um Estado de direito ambiental, um Estado socioambiental, em que as normas ambientais serão balizadoras de todas as atividades. Afinal, num mundo como o nosso hoje, em que há os riscos estão envolvidos, cada vez maiores, os riscos da própria existência humana, eu vou ter que discutir, sem dúvida, a questão da propriedade. A Constituição de 1988 garantiu a propriedade privada. Está lá no artigo 5º, inciso 22. Só que a propriedade, ela tem que atender à sua função social. O que é isso? Ora, a Constituição publicizou a propriedade. Normas de direito público é que vão orientar, disciplinar a propriedade. Quando eu falo em função social, é preciso compreender o vocábulo função. O que é função? Vou usar o direito administrativo para fundamentar aqui a minha argumentação. Porque é muito comum dizer assim, olha, a função social está limitando a minha propriedade. Em absoluto, só existe propriedade com função social conforme a Constituição de 88. A função social é um elemento interno, é um elemento do conceito de propriedade. Não há propriedade sem função social. Mas o que é função? E aí, usando o direito administrativo, função é um dever jurídico. Aonde tem função, tem deveres. E depois que eu cumpro os deveres, é que eu vou poder exercer os meus direitos. É o poder-dever ou dever-poder que você estuda no direito administrativo. Um agente público, ele tem poder-dever. Poderes por exercício dos seus deveres. Tem doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello que diz dever-poder. Ele tem deveres a serem cumpridos e para isso lhe são conferidos poderes. Ora, aonde tem função, não tem autonomia de vontade. Aonde tem função, tem obrigação. E no caso da propriedade é a mesma coisa. Eu tenho uma série de obrigações. Cumprir as obrigações, eu vou poder exercer o meu direito de propriedade. Por isso, função social, deveres jurídicos que devem ser cumpridos para o exercício do meu direito de propriedade. E aí você pode dizer, mas que deveres? Quando eu falo em função social da propriedade, é tanto urbana quanto rural. Para exemplificar, a função social da propriedade urbana está disciplinada no plano diretor, que é uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatória para cidades com mais de 20 mil habitantes. Como eu sei que a minha propriedade urbana
minha casa, meu terreno, está cumprindo a sua função social, quando atende às disposições que estão contidas no plano diretor. É claro que o plano diretor tem singularidades de acordo com a cidade que elaborou. Um plano diretor de uma cidade litorânea é diferente de um plano diretor de uma cidade no interior do nosso país. Mas tenha em mente, plano diretor é nele que nós vamos verificar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Deixa eu dar uma dica. A Constituição fala em cidades com mais de 20 mil habitantes. Contudo, a regulamentação do artigo 182 está no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. E no seu artigo 41, há um rol mais amplo de cidades que a elaboração do plano diretor é obrigatória. Agora, e a propriedade rural? A propriedade rural cumpre a sua função ambiental, socioambiental, quando atende aos dispositivos do artigo 186 da nossa Constituição. Tem 4 incisos, mas esses 4 incisos basicamente dão em 3 aspectos. A propriedade tem o seu aspecto econômico, o seu aspecto ambiental e os aspectos sociais. Todos eles devem ser observados para que tenhamos o cumprimento da função social da propriedade rural. Rural é o artigo 186. Se aquele que é proprietário de um imóvel rural não cumpre os dispositivos do artigo 186, a própria Constituição diz que está sujeito à desapropriação por interesse social, que está no caput do artigo 184 da Constituição. Toda propriedade, urbana ou rural, tem obrigações positivas e negativas. Positivas, obrigação de fazer. Fazer o quê? De recompor aquela área que foi degradada, de fazer vedação acústica, se eu tenho um imóvel urbano e quero fazer barulho. E também tem obrigações negativas. Não fazer. Não fazer o quê? Não degradar, não desmatar, não poluir. Não se esqueça, toda propriedade tem obrigações positivas e negativas. Todas as propriedades. Então, em largas pinceladas, esse é o princípio da função socioambiental da propriedade. Esse princípio, inclusive, influenciou o próprio Código Civil. Tem lá o artigo 1228, parágrafo 1º, que vai contemplar também a função social. A propriedade tem que cumprir as questões que envolvem questões ambientais, como fauna, flora, florestas, a proteção em geral. Tudo isso deve ser observado. Esse princípio, eu dei essa centralidade, logo no início da exposição, porque sem observar a função social da propriedade, não é possível avançar na proteção ao meio ambiente. Lembrando que função traz deveres. Cumprir os deveres ambientais, as obrigações positivas e negativas, vai poder exercer plenamente o seu direito de propriedade. Mas lembrando, a Constituição publicizou o conceito de propriedade. Publicizou. Vamos ao seguinte, vamos testar os nossos conhecimentos aqui no quiz. Sobre a função social da propriedade, é correto afirmar que, letra A, o conceito de função socioambiental da propriedade é aplicável especificamente à propriedade privada, em zona urbana ou rural. Letra B, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, entre outros bens ambientais, a flora, a fauna e as belezas naturais, em atendimento ao princípio da função socioambiental da propriedade. Letra C. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detenha, desde que esse possuidor detentor
não esteja respeitando o princípio da função socioambiental do bem. E, por fim, letra D, a propriedade rural e urbana e o seu exercício, consoante sua função social, sofrem formação e condicionamento de acordo com as normas urbanísticas. Vamos à resposta? Letra B. Essa letra B é o Código Civil, a lei especial aqui relacionado, vai dizer que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, entre outros bens ambientais, a flora, a fauna e as belezas naturais, em atendimento ao princípio da função socioambiental da propriedade. Essa, então, é a nossa discussão aqui sobre a função socioambiental da propriedade que solicitamos no quiz. Princípio importantíssimo para efeitos de provas na graduação, no exame de ordem e nos concursos públicos. Mais um princípio. Vamos falar agora do princípio da ubiquidade ou da variável ambiental nos processos e políticas de desenvolvimento. As questões ambientais devem estar presentes como uma variável em todas as políticas de desenvolvimento. Quando eu falo lá princípio da ubiquidade ou da variável, tem doutrinadores que optam por ubiquidade. O que é ubiquidade? Está em todos os lugares. Em tudo hoje temos que contemplar as questões ambientais. Em tudo. Absolutamente tudo. Eu tenho uma política pública, tenho que contemplar as questões ambientais. Eu tenho uma política econômica, tenho que albergar as questões ambientais. Por isso, princípio da ubiquidade ou da variável ambiental nas políticas de desenvolvimento. Nós tivemos aí, há alguns anos, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. É um programa econômico. Tem que ter a variável ambiental? Afirmativo, sem dúvida. Tudo deve contemplar as questões ambientais. Princípio da ubiquidade, também chamado de princípio da variável ambiental nas políticas de decisão econômica, em qualquer política pública. Esse é o princípio. Vamos agora para o princípio da participação comunitária. Ora, falei em meio ambiente, isso envolve todos nós, eu, você, todos nós. Temos que ter, então, a participação comunitária, a participação não só dos interessados, mas de todos nós. Lembrando que há um dever no caput do artigo 225. Que dever? De preservar e proteger o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Esse dever impõe a participação. Essa participação pode ser na esfera administrativa, na esfera legislativa e mesmo judicial. Na esfera administrativa, temos aí os conselhos de meio ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, conselhos estaduais, conselhos municipais, nas audiências públicas, no direito de petição, para ter acesso às informações ambientais, princípio da participação na esfera administrativa. Já na esfera legislativa, temos aí plebiscito, referendo, iniciativa de projeto de lei. Artigo 14 da nossa Constituição vai falar desses instrumentos, do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de projeto de lei. Podemos ter uma iniciativa de um projeto de lei por todos nós? Claro, é uma forma de participação. Ou ainda, no âmbito judicial, manejando a ação popular para os legitimados, para as entidades, ação civil pública. Temos as ações que podem ser manejadas. Então, a participação também é um princípio. Participação comunitária. Afinal, as questões ambientais influenciam a vida de todos nós. Essa participação é um dever, vamos deixar isso bem claro, é um dever também de todos nós, já que queremos aí legar o meio ambiente para nós e para as gerações futuras. Outro princípio, princípio da informação ambiental. No Estado Democrático de Direito, o acesso à informação ele é sagrado. Temos que ter o direito de acessar as informações e não é diferente com as questões ambientais. Aliás, as questões ambientais têm até uma interface com o direito do consumidor. Muitos produtos que nós adquirimos são produtos
que tem lá consumo, especificações técnicas que são mais benéficas ao meio ambiente. É um exemplo. Agora, essa informação, ou o princípio da informação, eu posso peticionar nos órgãos públicos, nos órgãos ambientais, para saber sobre estudos, sobre informações. É um direito do cidadão ser informado daquelas obras, daquelas atividades, daqueles empreendimentos que podem afetar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, o meio ambiente. Princípio da informação. Outro princípio, princípio da educação ambiental. É um dispositivo constitucional, nós temos uma política nacional de educação ambiental. Agora, quando eu tenho a educação ambiental, ela vai formar o quê? Uma conscientização pública sobre a importância do meio ambiente. E por intermédio da educação ambiental, eu vou poder participar, ter a participação comunitária. Pela educação ambiental, eu saberei como obter as informações, como peticionar, como participar. A educação ambiental vai acabar convergindo aí com os princípios anteriores, participação comunitária e princípio da informação. Educação ambiental é um princípio? Sim, educação ambiental é um princípio. E por fim, o princípio da cooperação. Olha, quando eu falo em direito ambiental, questões ambientais, meio ambiente, a cooperação é fundamental. Não só no âmbito internacional, até porque os impactos ambientais são transfronteiriços, não tem limite de país, de estado, nação. Não, os impactos ambientais, olha as mudanças climáticas, afetam a todos nós, a humanidade. E a cooperação é necessária entre os estados. Já no âmbito interno, a nossa Constituição, no artigo 23, trouxe lá a competência administrativa comum para proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar a fauna, a flora, as florestas, a todos os entes, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, atuação comum entre todos os entes, trouxe um federalismo cooperativo. Na proteção ao meio ambiente, a cooperação de todos os entes federativos. O princípio da cooperação tem um aspecto internacional e, internamente, o exemplo, sem dúvida, é o federalismo cooperativo do artigo 23 da nossa Constituição. Temos mais princípios? Sim, temos mais. Mas dentro do tempo proposto, tentei reunir aqueles mais importantes, aqueles mais significativos. Fica aí a minha recomendação para que você possa aí observar a nossa bibliografia. Tem obras importantes que vão aprofundar esse e outros princípios. Com isso, eu encerro a nossa aula mandando o meu abraço e o meu agradecimento a você. Até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.